Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo hoje no capítulo 2 do livro de Juízes. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida, um dia que temos o privilégio de abrir a tua santa palavra e meditar nela a qualquer hora que quisermos, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Obrigada, Senhor, por termos esse privilégio também de poder te contemplar a tua criação. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Pai querido, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para receber a tua santa palavra que é viva e eficaz. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Eu oro, amém. Amém, irmãos. O capítulo 2 do livro de Juízes é um retrato da infidelidade humana e da fidelidade de Deus. Vocês precisam ler o capítulo antes de ouvir esse áudio, porque vocês vão entender melhor. A gente precisa ler a palavra para meditar nela, entende? Então, eu peço sempre que vocês leiam a palavra. Então, o capítulo 2, o texto do capítulo 2 nos mostra como o povo de Israel, que havia recebido tantas promessas e livramentos, rapidamente se afastou do Senhor. Eles caíram em um ciclo de pecado que se repetia ao longo de todo o livro. Desobediência, juízo divino, clamor por socorro e livramento através de juízes enviados por Deus. Esse capítulo, irmãos, é um alerta para nós sobre o perigo de negligenciarmos nossa fidelidade ao Senhor. O capítulo 2 começa com uma visita do anjo do Senhor a Israel. Esse não era um anjo comum, mas uma manifestação do próprio Deus. Ele relembra o povo sobre a aliança feita no Sinai e a promessa de dar-lhes a terra prometida. No entanto, também traz uma repreensão severa. Israel não destruiu os altares dos povos pagãos, como Deus havia ordenado. Em vez disso, fizeram alianças com eles. O resultado qual foi, irmãos? Deus declarou que não expulsaria mais os cananeus, e esses povos se tornariam uma armadilha para Israel. O povo chorou ao ouvir isso, mas sua tristeza não levou a uma mudança real. Josué e a sua geração foram fiéis ao Senhor, mas depois da sua morte surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem suas obras. Isso não significa que eles nunca ouviram falar de Deus, mas que não o conheciam de forma pessoal e não tinham uma fé genuína. Esse é um alerta para a importância de transmitir a fé às próximas gerações. Se o povo tivesse ensinado diligentemente os seus filhos sobre a grandeza de Deus, talvez essa apostasia não tivesse ocorrido tão rapidamente. Temos que seguir, irmãos, um padrão que se repete ao longo de Juízes. Por exemplo, o povo se desvia. Eles começaram a adorar os deuses dos cananeus, principalmente Baal e Astarote. Isso não é apenas idolatria, mas envolvia práticas imorais e sacrifícios. Isso aconteceu porque o povo começou a se desviar. 2, eu vejo a ira de Deus, ela se acende. O que eu entendo? Deus, ele permite que os inimigos dominem Israel como forma de disciplina. Ele faz isso em nossas vidas também. Às vezes, Deus permite que muitas coisas aconteçam em nossas vidas para nos disciplinar. 3, o povo clama por socorro.
Quando o sofrimento se torna insuportável, aí a gente corre pedindo a Deus misericórdia. E isso aconteceu lá. Eles chamavam pelo Senhor, eles chamavam ao Senhor. 4. Deus envia juízes. O Senhor, em sua misericórdia, porque Deus ele é misericordioso, levanta líderes para libertar Israel. Como é bom Deus, né? Nosso Deus, ele é perfeito. 5. O ciclo ele vai se repetindo. Depois que o juiz morre, o povo volta à idolatria e tudo começa de novo. É um ciclo, não para. Esse ciclo nos ensina, irmãos, que o coração humano sem a graça sustentadora de Deus sempre se inclina para longe dele. A idolatria de Israel não foi algo súbito, mas um desvio gradual, causado pela negligência em obedecer à palavra do Senhor. O capítulo 2 de Juízes é um lembrete de que a fé não pode ser herdada automaticamente. Cada geração precisa conhecer a Deus pessoalmente e se apegar a Ele. Israel fracassou porque permitiu pequenas concessões ao pecado e com o tempo isso os levou a uma completa apostasia. Deus é fiel, irmãos, e misericordioso, mas também é justo. Ele disciplina seu povo não para destruí-lo, mas para levá-lo ao arrependimento. Se não vigiarmos, podemos cair no mesmo ciclo de Israel. Pequenas concessões ao pecado hoje podem nos levar a uma vida distante de Deus amanhã. Precisamos nutrir nossa fé constantemente e ensinar a próxima geração sobre o Senhor e as suas obras. A fidelidade de Deus não é algo automático, é um compromisso diário. Amém, irmãos? Que maravilha, né? E fazendo uma reflexão para os nossos dias, a narrativa do capítulo 2, embora situada em tempos antigos, traz lições valiosas e atemporais, que também iluminam nossos dias contemporâneos. Essa história nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual e a realidade da nossa relação com Deus. Uma das lições mais marcantes nesse capítulo é a tendência humana à apostasia, ou seja, o afastamento da fé e da obediência a Deus. Israel, mesmo depois de testemunhar os milagres e as bênçãos de Deus na conquista de Canaã, caiu na armadilha da idolatria e da desobediência. Isso nos lembra que, mesmo hoje, estamos sujeitos a nos desviar do caminho da fé quando enfrentamos momentos de conforto e prosperidade. É um alerta para não esquecermos quem é Deus em nossa vida e não negligenciarmos nosso relacionamento com Ele. Além disso, irmãos, o capítulo 2 nos ensina sobre a importância da obediência constante a Deus. A apostasia de Israel resultou em consequências dolorosas, incluindo a opressão por nações estrangeiras. Da mesma forma, nossas escolhas erradas e nossa desobediência podem nos levar a situações difíceis e a um distanciamento de Deus. Portanto, meus irmãos, é vital que a gente busque obedecer à vontade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas, reconhecendo que Ele é nosso guia e protetor. O lamento de Israel pela quebra da aliança também nos desafia a examinar nossa própria fidelidade a Deus. Quantas vezes cedemos às tentações do mundo e traímos nossa aliança com Cristo? Devemos lembrar que, assim como Israel lamentou suas escolhas erradas, também podemos buscar o perdão e a restauração de Deus. Ele é gracioso e está sempre disposto
a nos perdoar e a nos dar uma nova chance. Que maravilha, né? E concluindo, a conclusão desse capítulo nos lembra que mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros, a misericórdia de Deus, ele está ao nosso alcance. Como Deus é bom. Ele é um Deus que não nos abandona, mas que deseja nos levantar, perdoar nossos pecados e nos restaurar em um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, irmãos, não importa quão longe tenhamos nos afastado, sempre podemos voltar para os braços amorosos do Pai, sempre, em todas as circunstâncias. Ele está sempre esperando. Em resumo, essa história do capítulo 2 nos convida a uma reflexão sobre nossa fé e o nosso relacionamento com Deus nos dias de hoje. É um lembrete, irmãos, da necessidade de permanecer fiel a Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios e tentações, mesmo que isso aconteça, também nos inspira a buscar a misericórdia e a graça de Deus, sabendo que Ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos dar uma nova oportunidade. Basta que a gente tenha um coração sincero e se achegue a Ele. Que possamos aprender com os erros de Israel e buscar uma vida de obediência e fidelidade a Deus, encontrando esperança e restauração em seu amor. Que maravilha, né, irmãos? Deus está sempre esperando, de braços abertos, que a gente se achegue a Ele. Vamos orar agradecendo a meditação, a reflexão, a leitura dessa palavra. Querido Deus, obrigada, Senhor, obrigada porque através da leitura, através da meditação, nós aprendemos contigo, nós aprendemos a criar vínculos contigo e a aprender das coisas que te agradam, Senhor. Eu oro, Pai, que assim como Israel, possamos reconhecer nossos erros, que nos arrependamos e busquemos a restauração, a nossa restauração espiritual. Nos ajude, Senhor, a voltar para Ti com corações contritos e dispostos a obedecer à Sua vontade quando nos sentirmos dispersos, afastados. Querido Deus, eu oro também por força, que o Senhor nos dê força, nos dê perseverança para permanecermos fiéis a Ti. Não apenas em momentos de dificuldades, mas principalmente, Pai, em tempos de prosperidade, porque é nessa hora que a gente se distrai com as facilidades, com a prosperidade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a manter uma fé constante e obedecer a Sua palavra todos os dias, Pai, todos os dias de nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, valorizar profundamente esse relacionamento que temos contigo. E que qualquer distância que surja devido às nossas escolhas seja superada pela Sua graça redentora. Eu te peço, Deus, que nos ajude a fortalecer a nossa aliança contigo e a viver de acordo com os seus princípios. Ah, Senhor, nos ajuda a permanecer fiéis a Ti e a não nos afastarmos, Pai, em nenhum momento do seu caminho, do caminho da obediência. Livra-nos de fazer concessões, livra-nos de nos distrairmos com o pecado e dá-nos um coração inclinado à Tua palavra. Que possamos transmitir, Pai, a fé com fidelidade às próximas gerações e viver de modo que Te honremos em tudo, Pai. Essa é a oração que eu faço, é a oração que fazemos, por amor, em nome do Seu Filho Santo,
Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês.